Olá, o Conectado está no ar na Mega TV e também pela internet no megatv.com.br. Está começando a nossa edição semanal sobre política internacional. Os principais fatos do mundo são analisados aqui pelo nosso convidado especial, o cientista político e analista de conflitos internacionais, Reni Ozikukie. Boa tarde, Reni. Boa tarde, Silvia. Boa tarde a todos. Bom, o nosso tema de hoje é a crise política aqui no Brasil, que enfrenta o maior escândalo de corrupção, com a Operação Lava Jato e também com a maior reprovação do governo desde os tempos do impeachment de Collor. Reni, só para a gente aquecer aqui, 62% dos brasileiros avaliam o atual governo como ruim ou péssimo. O que você acha disso? É bom a gente lembrar que há pouco mais de um mês esse número era 23, Silvia. Então a coisa não está indo bem. Não saia daí, o nosso Conectado está começando. Reni, nós estamos vendo panelaço, protestos a favor do governo, protestos contra o governo, depoimento dos gerentes da Petrobras na CPI, corruptos presos. Enfim, podemos dizer que essa última semana do Brasil foi bem conturbada politicamente. Você diria que estamos vendo um conflito na política do país? Com certeza. A gente tem uma tensão grande, tem uma situação de instabilidade crescente, estamos lidando com problemas que estão afetando toda a população brasileira. As últimas pesquisas de opinião deixam claro que essas divisões ou a aprovação do governo já transcende as linhas partidárias. Quando você fala que 62% da população do país inteiro reprova, acha que é péssimo ou ruim o governo, e os números do que era positivo, que achavam bom e ótimo, despencaram de 44% para 13%, está claro que é uma percepção nacional, o país inteiro. A pesquisa de opinião também mostra que em todas as regiões do Brasil o cenário é o mesmo, inclusive regiões onde o governo tinha aprovação, como o Nordeste. O Nordeste, pela primeira vez, se aproxima muito próximo da percepção do Sudeste, da opinião pública. A região ainda onde é um pouquinho melhor é o Norte, mas mesmo assim não é nada bom. Os índices de reprovação e insatisfação com o governo são mais do que a maioria, mais da metade, e os índices de aprovação são muito baixos, mesmo numa região onde o governo sempre teve índices muito altos. Esse ponto é importante porque a presidente, ela já esperava o panelaço, tanto que reuniu um grupo de crise, mas não imaginava essas proporções. Eles quiseram minimizar o que estava acontecendo, chamando que a elite branca é que foi realmente protestar, que não eram são justamente aqueles que não votaram na Dilma. Então, isso é perigoso, ruim e péssimo para o governo. Se o governo continuar tentando enxergar isso dentro de linhas partidárias, ele não está captando o que está acontecendo na realidade. A realidade isso não é mais um movimento de elite, de quem é branco ou de classes X, Y ou Z. Ao contrário, as pesquisas deixam bem claras, isso é nacional. Todas as classes sociais, inclusive os que recebem de 2 a 5 salários mínimos, têm os índices mais baixos de aprovação do governo e os índices mais altos de reprovação, mais altos inclusive do que classes mais altas. Então, isso mostra que não tem nada disso de elite branca. Esse grupo de pessoas que normalmente votavam no governo não foram para as ruas ainda. Então, tá bom, o protesto em si pode não representar toda a população do Brasil, mas a pesquisa de opinião já mostra que isso é unânime perante toda a população. E se o governo continuar encarando isso sem entender a realidade, é muito perigoso para a sua própria sobrevivência, porque significa que ele não vai conseguir responder ao chamado da população, o chamado da sociedade. Qual que é o principal chamado da população? Quer dizer, a presidente mal assumiu. A sensação que eu tenho, Reni, é que a população, ela se sente traída, ela se sente enganada, porque nós tivemos a votação, a eleição no ano passado e ela foi eleita legítima presidente. Quer dizer, o que aconteceu nesse meio do caminho com a população que se revoltou contra a Dilma? Porque era um foco. Em 2013 era meio difusa, né? A gente não sabia, era uma contestação geral. Agora não, era contra PT
E a Dilma? Sim, isso é importante. É importante perceber que realmente em 2013 era uma insatisfação geral. A população, antes da Copa, saiu para protestar, não sabia muito bem contra quem, era contra tudo, estamos de saco cheio. Agora não. Foi muito claro, objetivo e direcionado. Isso daqui é contra o PT e contra o governo. E, de certa forma, também bastante contra o ex-presidente Lula. Então, é diferente, porque agora é direcionado. Parte disso acontece pelas promessas de campanha e a campanha, como a campanha foi conduzida. A campanha teve um discurso, foi uma campanha dura, a gente lembra dos resultados como foram acirrados e próximos. E aí, naquele momento, o PT e a Dilma, eles criticavam todas as propostas, ferozmente as propostas da oposição. Só que quando ela assumiu, ela foi obrigada a fazer tudo aquilo que era dito que tinha que ser feito pela oposição. Então ela passou, a credibilidade dela foi jogada no lixo, e aí todo mundo olhou e falou, mas espera aí, então era uma mentira. Então, mas ela consegue governar? Porque o Congresso, existe um desalinhamento que a gente sente entre ela e o Congresso. É isso? A gente pode explicar esse é um dos problemas. Esse é um dos problemas. Ela pode também não conseguir agir, é isso? Esse é um dos problemas. Ela não vai conseguir agir porque ela tem uma rejeição tão grande com a opinião pública que é fácil para o Congresso não estar com ela, ou não fazer o que ela quer, ou não se aliar a dela. Né? Porque é óbvio, né? Eles são eleitos, então eles sabem a consequência de estar próximo a um político que está em decadência desse jeito. Então, isso é parte da credibilidade dela que foi abalada. Porque fazer qualquer coisa para ganhar a eleição, nessa situação que o Brasil se encontra economicamente, na condição que o Brasil vinha sendo conduzido nos últimos 4 anos, que se sabia, todo mundo sabia que precisavam haver ajustes, houve crise econômica no resto do mundo e o Brasil se segurou na crise, é um custo, não tem mágica. E esse custo não foi passado, não foi contado para a população, foi... Antes da eleição. Isso. Foi segurado. E aí é óbvio que abalou a opinião e em cima disso você tem uma maior crise de escândalo de corrupção acontecendo e trazendo à tona tudo isso que a gente está vendo relacionado com desvios de dinheiro, de verba, dinheiro que pode ser gasto com a população. Então, se soma esse cenário, o Congresso não vai fazer ou não vai agir junto com a presidente, ao contrário, ele vai se deslocar. Fora isso, existe uma crise de governabilidade porque o governo não consegue articular politicamente com os outros poderes, no caso, o Legislativo e o Congresso. Eu quero que você explique melhor isso. Rápido intervalo, Conectado volta em instantes, até já.